professores Arthur e Alípio, eles me chamaram para falar um pouco sobre a harmonização facial, né, que é algo que está sendo bastante discutido e comentado ultimamente na odontologia. Alguns falando, alguns defendendo, alguns criticando, mas embora as críticas, né, estamos aí. E foi um casamento muito interessante para este congresso, para este momento, visto que o próprio congresso, né, tópicos em odontologia, no que se refere a questões estéticas. Então, a gente não poderia deixar realmente de falar da harmonização facial, que se define como um conjunto de técnicas e procedimentos da odontologia que são utilizados para encontrar o equilíbrio e a simetria facial. Esse é o objetivo da harmonização facial. A harmonização facial hoje é uma especialidade odontológica, ela já foi, isso já foi estipulado pelo nosso conselho, né? E toda vez que surge discussões, mesmo entre colegas na área da odontologia, falando que dentista não pode fazer isso, dentista não pode fazer aquilo, os médicos vão tirar da gente a possibilidade de fazer tal e tal procedimento, porque vocês da harmonização facial estão fazendo procedimentos que antes não eram feitos. Mas todas essas críticas, todas essas discussões, elas puderam ser enterradas justamente porque hoje o Conselho Federal de Odontologia reconhece a harmonização facial como uma especialidade odontológica, e isso aconteceu desde do dia 31 de 10 de 2018. A partir dessa data, nós temos a harmonização orofacial como uma especialidade odontológica. Então, estamos suportados pela lei para fazer os procedimentos que nos cabem. É muito difícil falar em meia hora o que nós conseguimos fazer no que se refere à harmonização facial, né? Então, eu escolhi eu escolhi mostrar as possibilidades da harmonização facial. O que a gente pode fazer dentro dessa nova especialidade? Eu não vou conseguir explicar técnicas e não vou conseguir mostrar muitos detalhes daquilo que se pode fazer. O que eu quero mostrar na aula de hoje é o que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo, né? E o próprio nome diz, né? O próprio nome da especialidade diz que nós estamos buscando uma harmonia facial. E a harmonia facial, ela vai estar sempre associado à busca do belo, à busca da beleza. Então, a grande maioria dos pacientes que nos chegam no consultório é porque pretende melhorar algo na sua face que o desagrada. Pode ser o formato do rosto ou o tamanho exagerado das bochechas. Enfim, eu queria arrebitar, melhorar um pouco o posicionamento da sobrancelha, eu queria tirar um pouco de ruga, a minha pele está com muita flacidez. Então, todas essas queixas, elas são recebidas por nós, profissionais da área, tentando fazer com que o paciente receba o melhor tratamento possível, né? E isso nada mais é do que buscar aquilo que é belo, né? E o que é ser belo, né? Qual é o conceito de beleza? Eu fiz aí algumas pesquisas e trouxe os principais pensadores que falaram do belo.
Eu acho importante a gente entender e falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa entender a evolução de como tudo aconteceu. O que a gente acredita hoje do que seja o belo, por que isso está acontecendo hoje, né? Então, onde que tudo começou? Então, eu trouxe aqui 3 grandes filósofos, 2 gregos e 1 alemão, para demonstrar, para falar para vocês o que eles acreditavam ser belo, quais eram os pensamentos deles no que se refere à beleza. O primeiro grande pensador e filósofo que eu vou comentar com vocês é Platão, 428 a 347 antes de Cristo. Platão, ele idealizava a beleza. Ele acreditava que a beleza não poderia ser reconstruída aqui no mundo material, apenas no mundo das ideias, né? Aí, né, tem a frase: resta ao mundo sensível apenas a imitação ou a cópia desta beleza perfeita. Só que essa beleza perfeita para Platão era quase impossível conseguir por aqui, no mundo real. Daí veio aquela frase que todos nós conhecemos de amor platônico, que é a busca de algo que a gente sabe que não vai conhecer, que a gente não vai conseguir. Mas, né, para Platão, a beleza servia para conduzir o homem à perfeição. A beleza era sinônimo de verdade, e verdade é um dom divino. Quanto mais belo, mais divino a gente conseguir, mais perto do divino nós estaríamos. Aí, algum tempo depois, 384, 322 a.C., veio um outro filósofo com ideias completamente diferentes, dizendo que não, a beleza é algo objetivo, algo que dá sim para se materializar. E essa beleza a gente consegue através da simetria, da proporção e do equilíbrio. As principais formas de beleza, né, são a ordem, a simetria e a definição clara. O belo é uma ideia objetiva. Seja uma ideia ou outra, seja a concepção de beleza de Platão, como a concepção de beleza de Aristóteles, todos eles defendiam que para se ter o belo, a gente precisa chegar a um equilíbrio e a uma proporção adequada. E aí veio, né, o conceito e a concepção de proporção áurea. Dentro da odontologia, para quem faz estética dentária, a proporção áurea é essencial, né? E aí, mas não só dentro da odontologia, lógico, a gente vê proporção áurea e essa proporção sendo construída em diversas outras obras de arte, né? Então, nós temos aí a Mona Lisa, nós temos aí grandes templos gregos construídos, algumas obras de arte. Segundo alguns autores, né, essa proporção áurea, que hoje nós temos uma razão numérica que representa essa proporção áurea, que é 1,618, a gente vai falar daqui um pouquinho, essa razão ou proporção áurea, também chamada de número de Deus, é uma razão criada por Deus para criar o mundo todo, né? Se a gente for observar grandes obras de arte, obras de artes dos humanos, obras de artes divina, elas são, a gente consegue encontrar ali essa proporção áurea, esse número de ouro. Quem descobriu, né, quem desenvolveu e encontrou essa proporção áurea foi um matemático, Piet Mondrian.
E ele chegou a este número, que é 1,618, e através dele ele conseguiu construir esse retângulo de ouro. Se vocês separarem esse retângulo, ele une, vai fazendo a união de uma maneira simétrica, né, das metades de vários triângulos, até construir aqui esse caracol enorme aqui. E esse caracol enorme a gente consegue enxergar em várias obras da natureza. Pierre Mondrian descobriu o famoso número de ouro, construiu o retângulo de ouro, partilhou dessa ideia com o Da Vinci, e aí as obras de arte mais reconhecidas de hoje em dia começaram a ser reconstruídas, também obedecendo a esse mundo, a essa proporção, a esse número de ouro. Por que eu começo a minha aula falando sobre isso? Porque eu estou falando de harmonia. A gente tende a querer buscar a harmonia, e a harmonia a gente consegue com a proporção. E isso faz com que a gente consiga chegar no belo. No belo, né? É lógico que depende muito dos pacientes, mas a gente vai conseguir chegar o melhor possível para aquele paciente, levando aquela face a uma proporção adequada. Um filósofo mais contemporâneo, ele já trouxe uma ideia um pouco diferente, né? A gente não tem que seguir a Deus ou algo divino para tentar reconstruir o belo. Quem constrói o belo é a humanidade. A beleza hoje pode não ser o conceito de beleza de hoje pode não ser o mesmo de conceito de beleza amanhã. A cultura e a época determinam os padrões de beleza, né? E é isso que a gente vivencia hoje. Se a gente olhar para algumas obras de arte, né, realizadas no passado, se essas mesmas obras fossem pintadas hoje, provavelmente elas teriam sido feitas e realizadas com proporções diferentes, né? Mas sempre obedecendo aos conceitos de beleza de época. Eu falo aqui em obra de arte, mas eu não vejo nenhuma diferença entre pintor que faz essas lindas obras de arte e os cirurgiões dentistas que fazem obras de arte esculpindo dentes e hoje esculpindo faces, com técnicas minimamente invasivas, é lógico. O que seria de Davi se o conceito de beleza fosse totalmente diferente do que era naquela época, né? Um Davi forte, musculoso, talvez se naquela época a beleza fosse um pouco diferente, com pessoas um pouco mais gordinhas na região abdominal, talvez esse Davi tivesse uma outra outra proporção, né? A nossa Mona Lisa pintada com toda a simetria, obedecendo à proporção áurea da época, como seria pintada hoje? Como que ela poderia ser representada hoje? Então, esse conceito de Hegel, que é do século XIX, desse filósofo alemão, é o conceito de beleza que nós vivemos hoje. E isso é importante aos profissionais da área da saúde que mexem com a harmonização facial, no sentido também de saber orientar os nossos pacientes, principalmente aqueles mais jovens, de que a beleza, os conceitos de beleza mudam. Eu nunca me esqueço, há tempos atrás, o bonito era ter peitão, ter peito grande, volumoso. Hoje em dia, o bonito é você ser um pouco mais natural, né? Há tempos atrás, a beleza, a própria Mona Lisa exprime isso, a beleza labial era vista com lábios mais finos e delicados. Hoje, os lábios volumosos, eles são mais
eles são mais evidentes, as pessoas preferem os lábios volumosos àqueles lábios mais delicados, mais finos. Mas o conceito de momento e de época é o mais importante. E a gente precisa saber disso e levar essas informações para os nossos pacientes para que não ocorram exageros. Infelizmente, exageros a gente ainda visualiza em alguns casos. Nós estamos em momentos e tempos diferentes, com belezas diferentes. Mas essas mulheres que vocês estão vendo, todas são belas, né? Cada uma na sua época. E a gente deve respeitar isso, e a gente deve orientar os nossos pacientes com relação a isso. E justamente, como estamos vivendo em momentos diferentes, cada momento tem um conceito de beleza diferente, né? A gente também tem que pensar no ser, no paciente. Cada paciente tem uma beleza diferente. O que, infelizmente, a gente vê por aí é uma grande quantidade de pessoas, inclusive profissionais da área da saúde, de dentistas, de cirurgiões dentistas, com o mesmo rosto, com a mesma face, obedecendo sempre o mesmo padrão. Parece uma fábrica de clones que foram criadas ao longo do tempo. Todo mundo hoje quer ter uma mandíbula com ângulo volumoso, com zigomático volumoso, com lábio volumoso, e esquece que isso pode não casar com a personalidade ou pode não casar com aquilo que você já tem de origem. Para que a gente evite alguns exageros, e alguns exageros que a gente vê por aí, para todos que quiserem seguir na área da harmonização facial, tem que conhecer um pouco dos conceitos do visagismo. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar de visagismo, mas o visagismo traz teorias e definições para a gente que nos ajudam a encontrar o melhor para aquele paciente. Eu não vou desconsiderar nenhuma característica que o paciente apresente. O que eu vou fazer é melhorar aquilo que ele precisa, sem descaracterizá-lo, mas eu vou melhorar aquilo que ele precisa e mostrar aquilo que ele tem de mais bonito, né? O visagismo e as definições do visagismo foram construídas por um maquiador francês chamado Fernand Aubry, e a gente trouxe a área da saúde, né, odontologia especificamente, trouxe essas definições para a harmonização facial para nos ajudar no planejamento. Então, nos nossos cursos de harmonização facial, uma das primeiras aulas é sobre visagismo, porque o visagismo ajuda nesse planejamento do paciente. O visagismo, antes de qualquer coisa, ele vai avaliar a personalidade. Não adianta nada você colocar um lábio volumoso, super sensual, numa pessoa completamente introspectiva, né? Em alguém que é quietinha, miudinha, que não consegue se comunicar direito. Do que adianta ele ter esse lábio volumoso se ela tem uma personalidade introspectiva? Então, deve haver esse casamento entre identidade e características físicas,
E essas propostas de mudanças deverão ser colocadas ao paciente para que ocorra uma harmonia de uma maneira geral, para que não fique artificial, né? Então, o visagismo em si, uma das primeiras, nos primeiros encontros com o paciente, ele vai propor o quê? Ele vai fazer uma avaliação da identidade do paciente para ver o que se é de possível fazer para que ocorra um casamento e uma harmonia daquela face no paciente em questão. Feita essa avaliação da personalidade, a gente precisa avaliar a face do paciente. Muitos pacientes chegam para mim e falam: eu gostaria de ter uma mandíbula mais volumosa, eu quero ter o rosto mais quadrado. Mas será que aquele rosto mais quadrado vai combinar com você? Você tem esse rosto mais oval, mais delicado, um rosto quadrado, e você é uma pessoa delicada. Delicadeza não tem nada a ver com submissão, mas você tem, porque muitas mulheres hoje em dia fazem essa associação, delicadeza com submissão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, e a gente recebe muita gente falando: eu quero ter o rosto mais quadrado para me impor um pouco mais diante das pessoas, diante dos meus amigos. Mas isso não. Se esse é o objetivo, isso não é necessário. A maneira de se impor não tem nada a ver com o formato do seu rosto. E, às vezes, mudanças muito grandes nesse sentido transformam demasiadamente a face do paciente, e aquele casamento entre identidade e personalidade e aspecto físico acaba se desfazendo. Como diz o nosso presidente atual, acontece um divórcio entre identidade e características físicas. Não combina, acaba ficando artificial, fica visível demais que foram feitos aí grandes alterações faciais. A harmonização facial trabalha, eu repito, com procedimentos minimamente invasivos. A gente não gosta de exageros. Se vocês veem aí alguns exageros, é porque as pessoas não conhecem ainda o verdadeiro porquê do visagismo, o verdadeiro objetivo da harmonização facial, perdão. Tipos de lábios. Existem lábios de diferentes formatos. Existem lábios finos, existem lábios mais carnudos, e cada um desses tipos de lábio combinam com o formato do rosto, né? Com o todo do rosto. O que nós temos e sabemos que o ideal hoje é que o lábio superior seja metade ou 1/3 do lábio inferior. O lábio inferior, idealmente falando, ele é um pouco maior do que o lábio superior. Mas a gente vê mulheres que, por exemplo, essa atriz aqui, a Julia Roberts, os lábios superiores dela são maiores do que os inferiores, e isso não a torna uma pessoa feia, né? Ou desarmônica. O contexto, o conjunto dela fala muito mais alto do que o tipo labial. Mas a gente consegue, sim, a gente consegue melhorar, a gente consegue equilibrar na medida do possível, mas sem exageros. O importante é avaliar o todo do paciente. O que é avaliar o todo? Tipo de rosto, formato de rosto, sorriso, perfil do paciente, as linhas, né, a distância entre as linhas interzigomáticas e intermandibulares, né, entre os dois ângulos da mandíbula. Essa avaliação inicial
faz parte do nosso planejamento para que a gente possa propor tratamentos mais adequados para o nosso paciente. O importante é despadronizar, porque o que tem de mais feio hoje em dia é um monte de gente igual, que nem uma fábrica de clones, né? Parece que estão usando máscaras, porque são pessoas que todas têm o rosto quadrado, zigomático, volumoso, com a boca volumosa, o nariz empinado. Então, parece que foi feita uma forma e todo mundo está saindo igualzinho. E não é isso e não é esse o conceito da harmonização facial. A harmonização facial é feita com procedimentos minimamente invasivos para justamente adequar e equilibrar, melhorar aquelas características já presentes no paciente. A gente não faz cirurgia plástica, a gente não faz diminuição da asa do nariz, né? Como muita gente vai estar fazendo, alectomia. Nosso conselho está na norma que a gente não pode fazer, não é nossa área de atuação, e nem blefaroplastia cirúrgica. Mas a gente sabe que muita gente faz, mas isso não está nas nossas normas. A gente precisa obedecer às nossas normas, certo? Os nossos procedimentos são minimamente invasivos. E aí aqui eu vou fazer uma sequência das etapas necessárias para um bom planejamento, para que vocês possam conhecer um pouco o que é possível se fazer na harmonização facial. O que eu preciso saber para fazer a harmonização facial? Se eu tenho aqui, não sei, eu não consigo ver agora, mas alguns dos meus ex-alunos ou alunos atuais, eles vão ver que eu vou repetir muita coisa, porque essas coisas são extremamente importantes para qualquer tratamento, desde uma endodontia, passando por uma periodontia, passando por uma restauração, uma cirurgia, chegando na harmonização, a gente tem que obedecer essas etapas sempre, em qualquer tratamento, para que a gente tenha uma eficácia nos nossos resultados. Primeira coisa, anamnese. Falar de anamnese, para alguns alunos hoje em dia, eu vejo, quando eu falo, gente, vocês fizeram anamnese na faculdade, acho que o Arthur e o Alípio devem ter a mesma opinião e saber o que eu estou falando. Vocês fizeram anamnese? Pô, professor, fazer anamnese? É, fazer anamnese. A gente precisa de uma boa anamnese para conhecer bem o paciente, porque os nossos resultados dependem disso. No que se refere à harmonização facial, alguns artigos, esse que está aqui para vocês na tela, alguns artigos mostram da importância da coletânea de algumas informações para que você obtenha bons resultados. Você precisa saber se o paciente tem algum distúrbio hemorrágico. Distúrbios hemorrágicos para alguns procedimentos de harmonização facial não vão te trazer benefício nenhum. Por exemplo, adianta eu fazer PRF num paciente que tem alguma complicação, algum distúrbio hemorrágico, que apresenta alguma doença ou alteração na cicatrização de feridas, na formação de coágulos? Não. Eu não vou ter resultados eficientes, porque esses pacientes já possuem uma doença de base, já tem uma diminuição de fatores de coagulação importante no sangue, não vai adiantar nada eu estar fazendo um procedimento com PRF neles. Aliás, são pacientes que a gente precisa tomar cuidado em qualquer tipo de procedimento. Saber quais as medicações o paciente está tomando. A professora Simone, aqui, que sabe bastante de fitoterapia, conhece a ginkgo biloba, é uma planta fitoterápica que traz uma diminuição da coagulação sanguínea. Você precisa saber se o paciente
está fazendo uso dessa medicação, para que você não tenha nenhuma intercorrência no seu resultado. Saber o INR, né, que é o índice de o tempo de coagulação, que está relacionado à capacidade de coagulação sanguínea do paciente. Então, conhecer medicação, conhecer doenças sistêmicas, se o paciente tem doença autoimune, se o paciente está gestando, se o paciente é alérgico, se for alérgico, alérgico a quê? Se o paciente já utilizou algum tipo de preenchedor antes de estar ali com você. Alguns preenchedores, os primeiros preenchedores são como o Metacril, que vocês estão vendo aí. Esses preenchedores, eles são preenchedores definitivos. Se o paciente tem um preenchedor definitivo já instalado em face, você deve evitar colocar qualquer coisa de preenchedor naquela região, porque você pode exacerbar uma reação inflamatória que pode vir a complicar a condição do paciente. E essas informações a gente remove, a gente coleta da anamnese. Então, o aluno que ainda pensa que a anamnese é uma bobagem, precisa sentar e pensar um pouquinho, porque tudo depende de uma boa coletânea de informações. As intercorrências acontecem por falta e cuidado, na maioria das vezes, por falta e cuidado na coletânea dessas informações. Bom, uma outra etapa extremamente importante, não só para a harmonização facial ou para a cirurgia, eu sou bucomaxilo também, para quem não me conhece, é o conhecimento anatômico. Eu tenho aqui, eu já vi algumas carinhas reconhecidas de ex-alunos aqui, de alguns alunos aqui que foram meus alunos na Uniam, antiga Uniban, e eu fui professora de cabeça e pescoço desses nossos novos colegas. Eu falo que não se faz odontologia sem reconhecimento anatômico, sem conhecer a anatomia. Eu dou aula de anestesia, eu falo também, não se faz anestesia quem não conhece anatomia. Não faz endodontia quem não conhece anatomia. Anatomia de cabeça e pescoço é obrigatório. Qualquer pessoa que vá mexer, que pretende fazer alguma coisa em face no paciente, precisa ter um reconhecimento anatômico. Um outro grande motivo de queixas e de intercorrências na odontologia é por conta da falta de conhecimento anatômico. Então, conhecer os músculos, né? A origem, inserção e ação dos músculos da mímica. Poxa, são nesses músculos que eu vou aplicar a minha toxina clínica. Conhecer o plexo vasculo nervoso, a irrigação arterial e venosa das regiões faciais, para que eu possa impedir a ocorrência para que eu possa fugir de um vaso sanguíneo, para que não ocorra um hematoma, ou conhecer onde está o meu nervo ali, né, para eu não chegar pertinho dele na hora do meu procedimento, na hora de passar um fio, passar o meu fio bem em cima do nervo. E aqui um dos nervos mais superficiais que a gente tem na face é o nervo facial. O nervo facial é um nervo misto, mas quando ele se exterioriza, ele é misto, mas a parte sensitiva vai para a língua, todo o restante dela vai estar aqui, ó, atuando na musculatura da mímica. Se você lesionar algum desses nervos aqui, você paralisa o paciente. Dependendo do trauma e da lesão, você pode paralisar o paciente. Então, o reconhecimento anatômico é obrigatório. Não sabe anatomia? Não faça harmonização. E eu sou da opinião, não sabe anatomia? Senta e estuda antes de fazer qualquer tipo de procedimento na odontologia.
Um dos procedimentos que mais são realizados nos consultórios odontológicos são os preenchimentos labiais. São os pacientes que a gente mais recebe para fazer procedimento. E eu acho isso muito bom, porque é no preenchimento labial que a gente abre para a sociedade que o cirurgião dentista sabe fazer harmonização facial, né? Você falar para um paciente, deixa eu fazer um preenchimento no seu lábio, é muito mais fácil, ele vai aceitar isso com muito mais tranquilidade do que você falar, deixa eu passar um fio para diminuir um pouco da sua flacidez. Então, o paciente recebe melhor essa indicação de preenchimento labial, né, pelo cirurgião dentista, ele toma confiança em você e aí você consegue fazer qualquer outro procedimento que você queira em face, dentro da normatização do nosso conselho, né? Então, esse artigo é um artigo muito interessante para quem está interessado em harmonização facial, conhecendo a anatomia labial, o que eu preciso saber da anatomia labial para que eu consiga fazer bons procedimentos e obter bons resultados, tá? É um artigo de fácil leitura e eu recomendo. A gente tem várias variações anatômicas na região perioral, né? E a gente deve conhecer isso antes de ficar entrando aí com agulha ou mesmo com cânula. Alguns colegas falam, mas eu faço preenchimento labial com cânula é segura. Eu já vi cânula penetrando dentro de vaso sanguíneo. Então, cânula é mais segura, mas não é 100% de segurança. O que é 100% de segurança é você conhecer a anatomia. Biossegurança, gente. Antes do coronavírus, eu já falava que é horrível eu ver imagens no Instagram ou no Face de pessoas fazendo procedimentos ao vivo ou tirando fotos de procedimentos sem o mínimo de biossegurança. Utilizando luva de procedimento para fazer algum procedimento. Utilizando avental sem ser descartável. Isso a gente vê até em congresso de harmonização facial. Antes do coronavírus, eu já ficava espantada vendo isso. Agora, então, o que será que vai acontecer? Espero que a partir de agora, né, a gente hoje só pode estar realizando procedimentos emergenciais, e é uma medida que eu apoio, né, apesar de ser aí difícil, mas é uma medida que eu apoio. Mas se antes do coronavírus eu já ficava abismada com alguns profissionais da área não tendo cuidados adequados com a biossegurança, eu espero que agora esses profissionais mudem e reflitam sobre a necessidade de se fazer procedimentos com segurança, tá? E o domínio da técnica, né? O domínio da técnica é algo tão importante quanto tudo que eu disse anteriormente. Eu não consigo dissociar nada do que eu disse antes do que eu vou dizer agora. A técnica é importante. Saber fazer o procedimento é importante. A arte de esculpir é importante. A arte de preencher, a arte de trazer uma harmonia facial e de planejar o rosto de um paciente é importante. Isso a gente adquire com cursos e com a prática. Mas nada disso vai evoluir de uma maneira adequada se a gente não tiver a ciência embasada, né? Então, a gente tem que ter domínio de técnica e associar sempre arte e ciência. E aí vai. Procedimentos em face, mesmo os minimamente invasivos, exigem do profissional uma apurada sensibilidade, uma grande habilidade artística, mas, acima de tudo, todo o seu conhecimento científico
que norteiam e se relacionam com o corpo humano. Não adianta nada você fazer uma boa escultura, um bom preenchimento labial, se você não tem uma base científica importante. E o que eu posso fazer, né, de uma maneira geral, o que a harmonização facial hoje pode oferecer para os nossos pacientes? São procedimentos minimamente invasivos. Eu tenho que correr, porque eu acho que eu estou daqui a pouco extrapolando no tempo. São procedimentos, ali você me avisa aqui, tá? Se eu estiver extrapolando, ou o Arthur. Quais são os procedimentos que a gente realiza nos consultórios, né? Na ordem daquilo que a gente começou, tudo começou com a toxina botulínica, seguindo pela bichectomia, microagulhamento. Depois a gente começou a utilizar derivados sanguíneos, fio facial, redução de papada, preenchedores e bioestimuladores. Tudo começou aqui, né? Com a toxina botulínica, com esse senhor aí, esse médico que estudou as salsichas envenenadas. Dani, Oi? Aproveitando que você pediu, o horário realmente já foi, tá? Mas se você... Tá. Então eu vou passar rapidinho aqui, tá bom? Então tudo começou com a toxina botulínica, onde esse senhor aí inventou, desenvolveu, descobriu essa toxina, né? Que é uma toxina que vai desencadear uma doença chamada de botulismo, mas que a partir de 1960 esse senhor médico viu que essa toxina que causaria uma doença poderia ser utilizada terapeuticamente no tratamento de estrabismo. Na odontologia, isso começou a ser utilizado para tratamento da disfunção temporomandibular, né? Alguns artigos publicados por mim e pela minha equipe, né, da utilização da toxina no tratamento de disfunção. E além do resultado estético da toxina, a gente consegue colaborar também terapeuticamente, melhorando a abertura de boca, como aconteceu nesse caso dessa paciente que não tinha abertura de boca para fazer exodontia dos terceiros molares. A gente consegue resultados melhorando o aspecto do sorriso gengival, né? Que também é algo bastante utilizado na toxina botulínica. E a estética que está sendo utilizada. A gente pode e realiza a aplicação de toxina botulínica em toda a região facial. O que mais a harmonização facial pode nos trazer, né? Pode nos trazer de procedimento? As bichectomias, né? Aqui, desculpa, está errado o texto, mas é a bichectomia. A tomada aqui está errada, não é toxina, é bichectomia. Mas a bichectomia é um procedimento cirúrgico para remoção da bola de Bichat, para deixar o rosto mais harmônico, né? São as gordurinhas do rosto. O rosto que antes era redondo pode deixar de ter esse formato redondo e ter um formato mais esferoidal, o que para algumas pessoas acaba sendo mais harmonioso. Esse é o objetivo da bichectomia. A utilização de derivados sanguíneos, ele vai ser utilizado tanto nos procedimentos de enxertia óssea, e hoje eles também estão sendo utilizados bastante dentro da harmonização facial, principalmente associados aos procedimentos de microagulhamento. Qual é o objetivo desses tratamentos? Estimular, né, a produção de colágeno. Eles são ótimos estimuladores de colágeno. Os fios faciais, né? Existem fios faciais que são utilizados como bioestimuladores. Eu falo de bioestimuladores, aqueles produtos que vão estimular a produção de colágeno. Mas a gente também tem fios faciais que conseguem promover um ligeiro lifting facial.
elevar um pouquinho dessa flacidez. Além de estimular o colágeno, ele consegue minimizar um pouco da flacidez. Então, a gente tem diferentes tipos de fios faciais que podem ser implantados na face, atuando como bioestimuladores ou como lifting. As lipopapadas, existem dois tipos de lipopapada, a lipopapada química e a lipopapada mecânica, né, para diminuir essa gordura submentoniana e trazer uma harmonia facial mais interessante para o paciente. E o que mais está se utilizando hoje são os preenchedores, né? Os preenchedores, eles vão preencher, né? O nome dele mesmo, eles vão ocupar o espaço que antes era ocupado pelas fibras de colágeno. O envelhecimento faz com que a gente perca essas fibras de colágeno, envelhecimento, modo, estilo de vida, tabagismo e tudo mais, faz com que a gente perca essas fibras de colágeno e aí a gente começa a ter pitose facial, flacidez facial. Fora, né, a diminuição de colágeno, no envelhecimento a gente também tem a perda óssea e perda de tecido subcutâneo, de gordura subcutânea. Tudo isso faz com que ocorra a pitose, né, a flacidez facial, e o preenchimento é uma das indicações para melhorar esse aspecto de pitose. E o preenchimento labial, né? Além de você conseguir resolver a flacidez facial com os preenchedores, a gente também consegue fazer a escultura de alguns lábios, né? Sempre obedecendo os padrões da face do paciente, as características da identidade do paciente, para que aquele lábio que a gente preencheu não fique, não descaracterize o indivíduo. Isso que é importante, a gente não pode descaracterizar o indivíduo. A gente tem que conhecer a identidade do paciente e planejar tudo no paciente de acordo com com o seu formato de rosto e também de acordo com a sua personalidade. Alguns lábios que a gente consegue construir utilizando o preenchedor. Aqui eu não fechei os olhos porque sou eu, então eu me permiti estar aqui na internet mostrando o meu caso. Aí é uma volumização de zigomático que eu fiz, né? Eu acho que o meu rosto é muito oval, eu queria deixar ele um pouco, né? Ligeiramente um pouco mais triangular. Aí eu fiz um preenchimento de zigomático, esse é o resultado imediato. Aqui uma volumização horizontal da maxila, vocês conseguem enxergar aqui a linha de expressão que a gente chama de bigode chinês, né? Que é o sulco nasogeniano, fazendo o preenchimento, uma volumização horizontal da maxila, sem muito exagero, você consegue minimizar esse sulco, sem necessariamente encher o sulco. Você preenche um pouco da sua maxila. Você consegue levantar um pouco do seu nariz e tirar o sulco nasogeniano. Alguns famosos, né? O que mais a gente consegue fazer? A Gretchen, esse caso do Dr. Igor, né? Nenhum desses casos são meus, pelo amor de Deus. A Gretchen, que foi reconhecida, né, mundialmente, né, era reconhecida nacionalmente, hoje mundialmente conhecida, teve um excelente trabalho realizado pelo Dr. Igor, né, reconstruindo a face dela, principalmente no quesito de lábio, no preenchimento do lábio, mas não foi só lábio que foi feito nela, provavelmente ela fez um contorno com um preenchedor, usou o bioestimulador para dar harmonia. Vocês percebam que a harmonização facial é isso, você não descaracteriza o paciente, a não ser esse aqui de baixo, tá? Mas o que você pretende é não descaracterizar o paciente,
É você melhorar, trazer de volta aquilo que ele já teve, que ele perdeu devido ao envelhecimento, ou aquilo que eu vejo que eu consigo melhorar sem fazer grandes mudanças, né? Aqui é o filho dela, esse sim fez grandes mudanças, mas mesmo assim ficaram suaves, nada grotesco. Se você olhasse uma pessoa dessa na rua, você não perceberia que ele fez procedimentos de harmonização facial, que ele fez grandes procedimentos em face, se você não conhecesse o histórico dele. Isso é harmonização facial. Você também consegue fazer harmonização, você também consegue fazer preenchimentos na região temporal, tirar um pouco desse aspecto de doença, que às vezes o indivíduo tem um afundamento bastante expressivo na região temporal. Colocando um pouco de preenchimento aqui, a gente consegue trazer e melhorar um pouco dessa harmonia. Evitar intercorrências, antibiótico-terapia profilática. Já estou no final, Arthur, eu juro por Deus. Antibiótico-terapia profilática. E para quem tiver interesse em ler esse artigo aqui, quem quiser fotografar essa tela e ler esse artigo, para quem já faz harmonização e acha que não é necessário utilizar antibioterapia profilática para quem faz preenchedor, leiam esse artigo que vocês vão mudar de ideia. Esse artigo mostra que os materiais preenchedores formam biofilme quando são contaminados. E todos nós aqui da odontologia sabemos que quando a gente tem um biofilme formado, existe uma certa dificuldade no tratamento das infecções. Então, o que eu preciso fazer para evitar a intercorrência? Verificar e ter consciência de que a gente está diante de um meio contaminado. Se você está injetando algum material dentro do tecido subcutâneo, se você leva a bactéria lá para dentro, você forma biofilme e você vai ter um processo infeccioso desenvolvido. Para quem faz aí preenchimento labial, comecem a pensar em utilizar também como profilaxia a ciclovir profilaticamente para evitar herpes labial após o procedimento. Tudo que eu falei, né, todas aquelas etapas que eu falei, é para evitar essas intercorrências. Então, fazer uma boa anamnese, conhecer bem o paciente, conhecer a anatomia, tomar cuidado na biossegurança, conhecimento de microbiologia para evitar infecções e ter uma boa técnica, tudo isso evita intercorrência. E nunca tirem essa frase, eu falo para todos os meus alunos de todos os meus cursos de especialização e de graduação. O seu limite vai até onde você consegue resolver as suas intercorrências. Se você vai fazer um procedimento, você acha que pode causar algum dano que você não consegue resolver, não faça. Pare, estude e aí você vai fazer o que você quer fazer naquele paciente. Mas nunca se norteiem dentro do seu limite. Vai até onde você tem certeza que você consegue resolver as suas intercorrências. Porque senão você pode causar danos ao paciente, além dos danos que você vai estar causando ao seu CRO. Com isso, para manter grandes sorrisos, é óbvio. Uma frase para finalizar que eu acho bastante importante, que norteia tudo isso que eu falei. Não há ciência sem imaginação, nem arte sem fatos. Então, a gente tem que sempre unir arte e ciência. Uma coisa não é desvinculada da outra. E a gente só consegue evoluir dentro de uma determinada área se a gente andar junto, de mãos dadas, com essas, tanto com a arte como
com a ciência. Aí os meus amigos no nosso doutorado, muito obrigada pelo convite, desculpa ultrapassar o tempo, né? São queridíssimos amigos, obrigada pela tolerância. E só aproveitar para vocês e convidá-los para o nosso 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica, que seria no dia 17 e 18 de abril, mas agora a gente mudou de data, passou para setembro, e quem tiver interesse me chama no meu Instagram, que eu passo as novas orientações das novas datas desse congresso da SBTI, que é a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais.